se tornasse imune a toda lei, toda justiça e qualquer consequência para os seus atos, você ia mudar a sua maneira de agir por causa disso? Essa pergunta surge porque muitos dos nossos comportamentos, muitas das nossas atitudes têm consequências externas. Por exemplo, se nós roubarmos ou matarmos alguém ou coisas assim, nós estaremos infringindo a lei e, portanto, teremos uma punição prescrita nela. Seja sermos presos, pagar uma multa ou coisas nesse sentido. O que isso quer dizer? Que algumas atitudes ou algum grupo de atitudes é proibido. Nós não podemos segui-lo porque tem consequências externas. Consequências que não são naturais aos atos, mas que a nossa própria sociedade instituiu e instaurou para possibilitar um ambiente um pouco mais harmônico, pelo menos. E essas questões, elas acabam por condicionar um pouco do nosso comportamento, né? Porque uma vez que, se nós cometermos algumas coisas, se fizermos alguns crimes, nós teremos punições, tendencialmente nós não vamos cometer essas ações, nós vamos evitar esse tipo de prática. Mas será que nós evitamos esses crimes porque realmente acreditamos que eles sejam errados? Ou simplesmente porque temos medo de uma punição? Esse dilema não é novo na história da humanidade. Tanto é que nosso queridíssimo amigo Platão, esse filósofo grego que viveu entre o século 4 e 3 a.C., desenvolveu na República, no segundo livro da República, melhor dizendo, uma história, uma narrativa que dialoga diretamente com essa questão. Nesse trecho, ele conta a história do Anel de Giges, que seria um artefato mágico, um anel, que tornaria o seu usuário invisível toda vez que ele colocasse o anel no dedo. O que isso quer dizer? Que toda vez que ele coloca o anel no dedo, ele torna-se imune à lei e à justiça, uma vez que ele está invisível. E esse anel caiu nas mãos de uma pessoa, um cara normal, sem nome, completamente desconhecido, que tinha uma vida normal, de acordo com as leis, sem grandes reviravoltas, com o trabalho dele e coisinhas assim. Mas que a partir do momento que ele adquire esse anel, que ele encontra esse anel, seus comportamentos começam a mudar. Ele começa a praticar uma série de crimes, roubos e tudo mais, até que ele dá um golpe de estado no rei da região e torna-se um ditador terrível para toda aquela região. Esse exemplo ilustra como muitos dos nossos comportamentos, ou muitos de nós, somos pessoas boas, não porque realmente acreditamos na bondade, na caridade, coisas assim, mas simplesmente porque temos medo de infringir a lei e de sofrer as consequências delas. Mas uma vez que estamos livres das consequências externas, adotaríamos comportamentos bastante problemáticos. E isso dialoga diretamente com um conceito criado por Kant dentro das teorias dos juízos, que seriam dois tipos de valores ou dois tipos de pessoas, a sua definição do que é o certo e do que é o errado. Haveria a heteronímia e a autonomia. A heteronomia seriam aquelas pessoas cujos juízos de valores, ou seja, as definições de certo e de errado, seriam pautados por questões externas, pela definição de outrem, definição alheia. Por exemplo, nesse caso, esse indivíduo que muda seus comportamentos uma vez que adquire o anel, ele teria um juízo heteronímio, porque ele não seguia as leis porque ele acreditava nelas, porque ele realmente se sentia feliz daquele jeito, mas simplesmente porque ele não queria ser punido. Uma vez que não existe mais uma pressão tão rígida com relação à sociedade, que ele pode ser impune dessas coisas, ele deixa de lado com qualquer determinação de juízo e passa a infringir essas leis à torta e à direita. Portanto, a heteronomia seria essas pessoas, esse valor que não está definido por si, mas está definido por outra. Pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas pensam, pelo que as leis dizem, pelo que as instituições defendem. E do outro lado, nós temos essa autonomia, que seria essa capacidade dos indivíduos, quando já assumem uma certa maturidade, de conseguir encarar de maneira crítica esses juízos, esse senso comum da nossa sociedade e determinam o certo e o errado por seus próprios valores, de maneira autônoma. Ou seja, pessoas que têm um juízo autônomo não se importam se a lei diz que matar é certo, matar é errado, fazer isso ou aquilo é errado, é certo ou errado. São pessoas que agem de maneira ética simplesmente porque sentem que isso é o certo, sem se importar com o que as pessoas vão pensar ou com o que a lei nos diz. Mas parece um tanto quanto desnecessário esse tipo de conversa, uma vez que nós não encontramos esses anéis mágicos, tipo o Senhor dos Anéis, bobeando por aí, né? Mas eu acho que é interessante fazer essa distinção entre autonomia e heteronomia, buscando esse juízo mais individual, mais próprio do ser, hoje em dia. Principalmente em mundos como o que vivemos,
que graças ao desenvolvimento rápido das tecnologias de informação, as redes sociais e a internet, nós somos bombardeados diariamente com uma infinidade de informações, de tendências, de produtos e de coisas. E em cenários como esse, a cada semana surge uma nova tendência, seja de roupa, de comportamento, de vídeo que viraliza, de brinquedo e coisas assim. E nós somos facilmente arrastados por essas tendências e rapidamente começamos a replicar uma série de comportamentos, de ideias, de práticas, de vestimentas, sem questionar muito bem por que a gente está fazendo isso, mas simplesmente porque todo mundo está fazendo, a gente começa a fazer também. Mas isso parece até um pouco irrelevante quando a gente fala, né? Porque não vai fazer muita diferença para o mundo se as pessoas usam um chinelo desse jeito, um sapato daquele jeito, ou uma blusa assim ou assado. Mas essa nossa tendência de jogar a responsabilidade de determinar o certo e o errado para outras pessoas, para o senso comum, pode ter consequências nefastas. Principalmente quando essa determinação do certo e errado acaba por ser institucionalizada nas estruturas, nas instituições de um país ou de uma nação. Quando um governante ou um grupo de pessoas com um projeto de poder determinam um tipo de comportamento certo, que frequentemente aponta nós contra eles. Um grupo de pessoas escolhidas, os certos, aqueles responsáveis por salvar uma cultura degenerada, contra os causadores de toda desordem, de todo caos, de toda balbúrdia, que têm que ser exterminados da sociedade, afastados, excluídos e agredidos. Quando alguns projetos de poder tentam inverter questões inerentes e fundamentais para a humanidade, como por exemplo colocar bens materiais, dinheiro ou mesmo a economia do país acima de vidas humanas. Em momentos como esse é fundamental ter um sentido crítico e autônomo de valor para conseguir olhar essas afirmações externas, essas ideias externas e perceber que por mais que sejam envoltas de discursos bonitos, de multidões empolgadas e exultantes, talvez não seja tão bom assim. E é óbvio que eu não estou aqui para dizer o que é o certo e o que é errado, como você deve agir, como você não deve agir, até porque isso seria contra a autonomia individual. Mas a grande reflexão que fica nesse final é: será que você realmente age do jeito que age porque acredita nisso? Ou simplesmente porque tem medo de infringir o senso comum, aquilo que a sociedade diz que é certo e que deve ser feito?